Flamengo fecha negócio da China na madrugada. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Tem várias outras notícias do Flamengo, dia a dia do Mengão, confronto contra o Lanús. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tô aguentando bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, olha aí. A Recopa Sul-Americana, olha, a informação que nós temos internamente é que a Recopa Sul-Americana ganhou outra proporção nesse início de ano do Flamengo em função das derrotas, né, do Flamengo, da situação que o Flamengo tá passando, tá? A cobrança mais dura da diretoria sobre a comissão técnica é resultado de um começo com desempenho ali realmente abaixo do esperado, as derrotas apáticas, pois é, são consideradas não apenas pela torcida rubro-negra, mas também internamente derrotas apáticas do Flamengo contra o Corinthians e o Lanús, cobram ali uma reversão do resultado por parte do Flamengo na próxima quinta-feira. É uma fase reversível, viu? Mas tem que ganhar, velho. Trabalho dentro do campo, ele tem que ser feito e o Flamengo precisa ganhar, tá? É uma informação que chega, o Flamengo treina hoje na parte da tarde, às 3h30 da tarde o elenco rubro-negro se reapresenta no CT Ninho do Urubu para fazer o seu segundo treino para essa decisão diante da equipe do Lanús. Praticamente não. Quase todos os ingressos foram esgotados, ainda tem alguns ingressos ali disponíveis para a partida diante da equipe do Lanús. Cerca de 56 mil ingressos já foram vendidos para essa decisão, para você ver o peso que o torcedor rubro-negro dá para essa decisão. Restam apenas entradas para o setor sul e para o setor leste superior. Está na casa aí de mais ou menos 300 a 320 reais para o público em geral, tendo em vista que os sócios torcedores já devem ter comprado os seus respectivos ingressos, né? E aí sobra apenas esses ingressos aí para o público geral, a ver se teremos a lotação máxima do estádio do Maracanã. E o Flamengo nutre muitas esperanças para contar com o Jorginho, tá? Jorginho, que tá com problema aí no posterior de coxa. Vamos ver como é que ele vai se sair nesse treinamento. Eu ouvi falar que o martelo vai ser batido hoje, porque não tem como esperar. Hoje é o penúltimo treinamento do Flamengo, então não tem como. No último a gente vai ver, não. O martelo deve ser batido hoje, se o Jorginho vai ou não vai pro jogo. Procurei me informar, a pessoa falou, olha, se for, muito provavelmente vai ser banco, porque não vai ter ritmo de jogo, aquela coisa toda, e eu acho mais responsável isso com o atleta e com o Flamengo também, porque, cara, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo físico, vai ter correria, então, e o Jorginho não tá no melhor ritmo, eu acho que tem que dar uma segurada aí. Enfim, concordo com essa situação. Agora, o que eu não concordo, tá? Com alguns setores da imprensa brasileira dizer que a torcida do Flamengo exagerou ao cantar time sem vergonha, né? No último jogo diante da equipe do Madureira, no primeiro tempo, né? Quando o Flamengo estava empatando em 0-0, no intervalo, no início, antes de começar o jogo, e no intervalo, a torcida gritou time sem vergonha. Olha, vou falar um negócio para vocês aqui. O torcedor tá mais do que certo. Ainda mais aqueles que foram no jogo. Tá? Por quê? Um jogo 8h30 da noite, de um domingo, com ingresso que não estava barato, com um time com atuações bem abaixo, aí o cara que tá lá no ar-condicionado, no estúdio da empresa dele, acha que tem direito de dizer
que é um absurdo o torcedor do Flamengo ter chamado um rapaz da Globo aí. A torcida muito mal acostumada. Chamar time sem vergonha. Meu amigo, na década de 80 já era assim. Já tem vídeo no YouTube. A história conta. Uma partida que o time, aquele épico time da década de 80, Zico, não foi bem, ou então tava mais ou menos, time sem vergonha. É pressão o tempo inteiro, velho. O Flamengo sempre foi assim, e isso não vai mudar. É senso crítico. E por isso também que o Flamengo não caiu. Não só por isso, mas que tem uma torcida que cobra. Tem uma torcida que tá ali, ó. Não é porque ganhou ano passado, que aí, se não cobra, aí, meu amigo. E o torcedor tá na razão, o cara pagou ingresso, o cara não tá fazendo nada de errado, o cara tá fazendo um protesto pacífico ali, o cara não tá nem xingando, velho. Vai lá no jogo, domingo, 8h30 da noite. Sabe? E quem não foi também tem o direito de criticar também. E quem mora fora, não dá pra ir no jogo, tem o direito de criticar também. Evidentemente. Mas agora, o cara do ar-condicionado, do estúdio, da emissora, dizer... rapaz, faça-me o favor, viu? Faça-me o favor, né? Pessoal, Luiz Araújo, né? Ele que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo neste ano de 2026, quer mais espaço no Flamengo, tá? E decidiu que vai ficar no Flamengo. Ele teve uma proposta aí recentemente do Atlético Mineiro, né? Nessa janela, ele até cogitou uma possibilidade de saída, teve até o lance do Cruzeiro também, na época que o Flamengo estava negociando com o Caio Jorge, mas acabou que o negócio acabou não dando certo, né? E ele ficou no Flamengo. O atacante, autor de 13 gols e 9 assistências na temporada passada, desencantou após 5 jogos, né? E ganha confiança para a Recopa Sul-Americana. Em entrevista, ele disse: primeiro de muitos, muito feliz de voltar a marcar, voltar a vencer sem sofrer gols. E agora o foco é nessa final reverter o placar e, se Deus quiser, ser campeão no Maracanã, declarou ali o Luiz Araújo, que para mim é um jogador que ele é subestimado no Flamengo, não se dá o devido valor. Não digo nem por parte da torcida, acho que a comissão técnica tinha que dar mais valor a ele. Titular do time em boa parte do ano passado, Luiz Araújo busca mais espaço após se livrar de dores na coxa direita, que o atrapalharam no início da temporada e depois da decisão de ficar no clube nesta janela em meio à cobiça do Atlético Mineiro. Há cerca de mais ou menos 10 dias, o Atlético chegou a enviar uma proposta considerada baixa pelo Flamengo, de 5 milhões de euros, mas financeiramente era atrativa para o atacante, que viu com bons olhos a oferta. A diretoria do Flamengo, porém, recusou vender o jogador na comissão técnica, porque é um atleta que tá ali dentro dos planos, né, da comissão técnica do Flamengo, e mais ele não esconde o desejo de querer jogar mais, né? Ele não está satisfeito, e eu acho legal isso aí, porque mostra que o cara não está em zona de conforto, tem interesse do Atlético Mineiro. O atacante chegou a ser abordado por um garoto na linha do Urubu sobre a decisão dele não ir para o Atlético Mineiro. Ele disse: espero que esse ano eu possa jogar ainda mais, né? Foi o Petinho, viu? Dá o crédito pro menino aí que tá se demonstrando aí que vai ser um grande jornalista. Ele vai lá para a porta do CT do Ninho do Urubu e ele faz perguntas, né? Os atletas param, eles fazem perguntas, e o Luiz Araújo foi sincero com ele. Eu achei legal isso, porque o Luiz Araújo falou: espero que esse ano eu possa jogar ainda mais, né? Aí eu falei, cara, o cara tá certo, o cara quer jogar mais. O Felipe tem as razões dele para não botar ele para jogar mais, o que eu acho que não são sustentáveis
perante o que o time tá jogando, tá? Eu gosto do Luiz Araújo, mas tem gente, há algumas pessoas, o Gordola, por exemplo, eu gosto do Luiz, Pedrão, mas ele joga melhor entrando no segundo tempo. Tem essa história também. Enfim, eu acho ele um bom jogador independente do momento que ele entrar ali na partida, tá? Minha galera, é um debate muito grande dentro do Flamengo também. Tem que beber água, rapaziada. Não dá problema aí. É sobre aonde encaixar o Lucas Paquetá. No meio, no ataque, não sei na onde, coisa e tal. Mas ele tem uma posição favorita. No caso, o Felipe Luiz. O jogador atuou como segundo volante, mas o treinador acredita que ele renda mais próximo da área adversária. Olha, eu discordo, Felipe Luiz. Eu acho que ele rende mais vindo como volante porque o melhor atributo do Lucas Paquetá é reter a bola e dar passe. O poder de decisão dele ali perto do gol não é em função dos gols que ele perdeu, também, né? Mas não é só em função dos gols que ele perdeu, né, recentemente. Mas se você for olhar a carreira do Paquetá, ele não é um atleta com muitos gols, sabe? Mas na questão da assistência ele é muito bom, tá? Do passe, o passe dele é muito bom, né? Indo para o 8º jogo após o retorno, o Meia ainda sofre com a falta de entrosamento e acumula atuações abaixo do esperado, mas eu acho que tem que ter paciência. Felipe Luiz é claro ao dizer que quer usar o Paquetá no ataque, uma espécie de meia pela direita, como costumava ser o Gerson, podendo aparecer também pela esquerda. O treinador quer aproveitar a capacidade ofensiva do reforço, além da identificação com o clube e a abertura dos cofres para uma contratação de 260 milhões, também teve a ver com a quantidade de diferentes setores que o ex-West Ham pode atuar. Mas aí é algo meio contraditório isso, porque, não, a gente contratou o Paquetá porque ele é um coringa, ele pode atuar em vários espaços, beleza. Mas será que não é justamente pelo Flamengo ter gastado essa grana toda, o Felipe Luiz, ele não tem que tentar extrair o máximo do atleta, colocando ele na posição que ele joga melhor? Porque sempre tem a posição que o cara joga melhor. Não adianta vir, não, ele joga melhor em todas. Não, ele pode fazer ali outras além daquela, mas tem aquela específica que o cara joga melhor. E aí gastou tanto dinheiro pra, sabe, não usar o cara na melhor função. Ele tá abaixo ainda? Tá abaixo. E aí, isso aí não é de maneira nenhuma culpa do Felipe Luiz, mas, né, eu penso dessa maneira. Tem que botar ele na posição que ele se sente mais confortável ali para jogar. O Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo, atualmente o técnico da equipe do Corinthians, foi no podcast do Diego e foi perguntado sobre as suas passagens pelo Flamengo e qual foi o time, né, que na cabeça dele foi o melhor que ele já treinou. Ele falou sobre o Santos de 2010, lá do Neymar, do Ganso, aquela coisa toda, e disse: mas tem o Flamengo de 2022 que para mim era marcante. Primeiro, as qualidades que nós tínhamos, a capacidade que nós tínhamos de improviso, a capacidade que nós tínhamos de movimentação de peças. Tanto é que nós fizemos 2 equipes e as alterações não deixavam cair o ritmo, declarou Dorival Júnior, que realmente fez história no Flamengo, não tem como negar, com aquele time do Flamengo do ano de 2022, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? E a gente viu o que aconteceu em 23, né? Apesar da saída do Dorival, apesar de ser um contexto diferente, Felipe Luiz, você sabe, o contexto é diferente, a história, ela pode se repetir, mas não exatamente igual foi lá atrás, sabe? Então, esse negócio de, é contexto, eu concordo que é contexto, mas muitas vezes ela se repete com nuances diferentes, mas o resultado, o produto final é o mesmo, né? E eu espero que naturalmente isso não aconteça
nesse ano de 2026, beleza? Vamos lá, pessoal. Rapaz, isso aqui é um negócio aqui, cara. Olha, na pauta da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados tem um projeto para instituir a Comissão Desportiva de Jogo Único. É um projeto de lei, tá? Uma comissão com poderes, olha isso. Ninguém tá falando disso, hein? Uma comissão com poderes para impor torcida única em qualquer campeonato. Vocês estão de sacanagem. Alô, Câmara dos Deputados. Tanta coisa para vocês fazerem aí, vocês querem se meter vocês querem se meter no futebol para alastrar esse vírus, esse bagulho que mata o futebol em São Paulo, que é a torcida única. Sendo que aqui no Rio de Janeiro funciona muito bem a torcida dividida. Ah, mas tem briga longe do estádio. No estádio não tem. É praticamente zero. Rapaz, você tem clássico aqui com torcida mista. Às vezes o rapaz e a esposa do rapaz, ou vice-versa, né? Casais indo ao jogo, um com a camisa do Flamengo, outro com a do Fluminense, ou do Vasco, ou do Flamengo. Ou então amigos ali. E vocês querem... Olha, vou te contar, era só o que faltava, viu? Era só o que faltava, um projeto de lei, um PL nesse sentido, tá? Pessoal, a FIFA propõe nova regra de minuto fora de campo para atender jogadores que receberem atendimento médico. Medida para reduzir a perda de tempo no futebol será discutida e votada no próximo sábado pela Associação Internacional que regula as regras do esporte, que é a International Board. Olha, acho muito bom se isso passar. Ou seja, se o cara sair de campo, a FIFA trouxe a proposta do minuto fora de campo para jogadores lesionados, segundo a informação da BBC. A FIFA chegou a fazer um teste em dezembro do ano passado, durante a Copa Árabe, com 2 minutos. A ideia de estabelecer um tempo para esse tipo de situação já tinha sido inventada no encontro da IFAB em janeiro, mas não houve acordo de quanto tempo seria. A reunião desse sábado também abordará o uso do VAR para eventos de um jogo de futebol. Olha, para mais eventos, né? Para mais situações. Olha, vai parar toda hora. Aí vai ser... Esse negócio do minuto aí eu sou a favor, porque o que tem de jogador que cai, sabe, não tem nada. Pessoal, novos patrocinadores do Mengão. O Flamengo vota no próximo dia 5 de março a aprovação de 2 novos patrocinadores para o futebol masculino, a Ademicon, administradora de consórcios no Brasil, e a GAC, a GAC, montadora chinesa de carros, estamparão no manto do mais querido até março de 2029. Então, o Flamengo fechando negócio com a montadora chinesa GAC. E sobre janela de transferências, o Flamengo olha no mercado por Zé Lucas, volante da equipe do Sport, e que tem negociação avançada com o Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo tá um 7-1 danado, um caloteiro brabo danado aí, não paga, né? Apesar da Sport não gostar do Flamengo, quer receber dinheiro, né? Agora, tomar o calote é com o Botafogo mesmo, né? Pessoal, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.